Qual que é o melhor sistema para deixar os bezerros hoje? Qual que é o melhor sistema de criação de bezerro? Existe um sistema ideal? Olha, Olhou pra você, hein, sabe? O negócio ficou feio do seu lado agora. assim, eu acho que eu compacto muito da ideia da Luana também em relação a não ter um sistema ideal para mim falar assim, é esse, né? Mas sim eu chegar na fazenda, identificar o que melhor vai encaixar ali. É um argentino, né, que é o tropical. Eu vou trabalhar hoje, eu trabalho em algumas propriedades com casinhas, com lotes de bezerros, 5 bezerros, onde eles vão ter ali contato e tal, ou eu vou trabalhar individual, né? Então, assim, eu acho que isso assim, seu técnico vai chegar lá na fazenda e vai conseguir, junto com você, definir qual que vai ser a melhor maneira para você trabalhar ali, gerando os dados, né, como o Luiz Fernando falou, para a gente conseguir monitorar isso. Esse monitoramento vai além em relação assim, tem um hábito, cara, de ter pelo menos um termômetro. O bezerro não mamou, cara, é muito simples você passar um termômetro para ver se esse animal está com febre ou não ali também, né? Identificar, criar esse hábito, ter um olhar clínico. O seu técnico vai te orientar em relação a alguns pontos, né? Você não vai dar diagnóstico, né? Mas, tipo assim, identificar o animal, o porquê que ele não está mamando ali, né? Voltando ao monitoramento, né? Que o Exato. Fernando falou. Então, assim, qual que é o principal objetivo nosso? Detalhar os pontos positivos e negativos de cada sistema, identificar de acordo com o espaço disponível na propriedade, a ideia de recria, qual que vai ser a nossa taxa de reposição, o perfil do produtor, perfil do gado, disponibilidade de investimento para criar uma estrutura, qual que vai ser o manejo mais adequado para aquela propriedade. O importante é, escolhendo o manejo, faça da maneira correta. Mas o que vocês falaram, se a gente pudesse, para a gente classificar aqui para ficar uma coisa mais fácil, quais são os... Eu acho que esse é um assunto que ia ser bacana da gente entrar mesmo, que seria tipos de criação de bezerro, né? Qual o sistema de criação que a gente poderia utilizar? E o que vocês falam para mim assim, se eu pudesse classificar em grandes grupos, quais seriam os grandes grupos que nós teríamos? Vamos lá no primeiro, que é o modelo antigo. Modelo bezerro ao pé. Então seria sistema antigo. Sistema antigo. Criação de bezerro em grupo, né? Criação em grupo ao pé. Porque ele vai na vaca para mamar. É um modelo. Por que a gente Esse é o que a gente mais vê, né? A gente deixa bem claro que não existe o perfeito. Não existe o perfeito. Porque você vai em fazenda que esse modelo serve. Que esse modelo dá certo. Mas aí, o que a gente tenta fazer? Quais são os pontos positivos desse modelo? Bezerro ao pé, a vaca, você vai ordenhar ela, após a ordenha, você vai soltar ela com esse bezerro para ele mamar. Então, você já tem que ter a percepção que se o bezerro é novo, ela tem que ficar com o peito para esse bezerro mamar. Então, os 4 peitos não podem ser ordenhados. Ela tem que ser solta com esse bezerro e garantir que esse bezerro mame. Eu acredito que o foco dessa nossa descrição também é a gente diferenciar os sistemas físicos, vamos dizer assim, né? E dentro desse, a maioria deles cria os bezerros em grupo, né? Junto com a vai mãe. ter que trazer tudo para o curral mesmo, né? Traz em grupo. Então, o que a gente direciona nesses casos, né? Vamos dividir o máximo de grupo possível, né? Bezerros de diversas faixas etárias e tamanhos e pesos diferentes juntos em grupos grandes, a gente tem um número muito mais intenso de doenças, né? Então a gente prejudica o desenvolvimento principalmente dos menores. Então é um sistema que funciona? Se a gente fizer da maneira correta, dividir em grupos, funciona. A gente não trabalha nessa fase inicial com mais de 8 bezerros, a gente tenta escolher grupos menores nesse início, na medida que eles vão crescendo, o bezerro desmamado, a gente consegue grupos maiores, né? Mas tentar dividir o máximo de grupos possíveis para a gente reduzir aí essa transmissão de doenças. Porque, assim, os desafios que a Luana está apresentando, nós temos o primeiro desafio, que assim, nós temos mães apaixonadas. Então ela sabe o que é o filho dela, ela deixa só ele mamar. Mas tem um famoso bezerro ladrão. Isso é um ponto que eu ia falar.
Então, o bezerro ladrão, se você não limitar ele a fazer o que ele quer fazer, ele vai roubar do bezerrinho novo que não tem a força para brigar com ele. Então, quando a Luana fala para separar grupos, é exatamente para tentar reduzir ao máximo possível o impacto desse animal que vai querer mamar, não na mãe dele somente, mas em todos. A gente tem aquela questão de sanitária, né? De sanitária é ótimo, mas bezerros nessa faixa etária inicial, a incidência de verminose é muito alta. Tem algumas doenças que permeiam essa época aí. Às vezes tem alguma doença que o bezerro mais velho, ele já está mais desenvolvido, mais resistente, mais preparado e não manifesta. Mas ele está ali no mesmo piquete do bezerrinho mais novo, que ele passando essa doença para o bezerrinho mais novo quase morre. Porque ele não está preparado, ele não está resistente, ele não está pronto para enfrentar esse desafio ainda. Então, a gente reduz isso também, né? Então, tem esse manejo em grupo, já saímos dessa ideia de que único exclusivamente deve ser individual, a gente trabalha com algumas propriedades com manejo em grupo, tem que entender se funciona naquela realidade, né? E a gente já viu algumas propriedades que a gente atende que isso é até benéfico, né? Para a ideia da interação, para a ideia do bezerro ter mais espaço de convívio. A gente tem que tomar cuidado com alguns fatores, né? Mamada cruzada, que pode interferir lá na frente, mas é um sistema que a gente tentando cercar ali os problemas, ele tem a sua taxa de sucesso. Você vê mais algum problema no bezerreiro coletivo, ou alguma qualidade que não foi falada aqui, sabe? Eu tenho uma vivência para falar, mas eu queria esperar você primeiro. Tem alguma coisa? Não, pode ir. Uma coisa que eu achei bacana que eu vi uma vez num bezerreiro coletivo, ou vamos colocar assim, semi-coletivo, mas que o cara fez o seguinte, eu vou tentar descrever para quem está escutando. Então imagina que você tem um coxo, que esse coxo ele está exatamente no meio de uma cerca. E que os animais que estão de um lado de uma cerca têm acesso ao coxo e do outro lado da cerca também têm acesso ao coxo. E o que o produtor fez? O produtor fez de um lado um cercado menor, em que ele colocava os animais que tinham nascido há menos tempo, e esse animal ele ficava no espaço menor, até para não ter muito problema em lugares muito grandes e tal, o bezerro se perder e aquela coisa toda, ficar mais próximo ali da casa também. Ele tinha acesso a esse coxo de ração, e do outro lado tinha os bezerros que estavam um degrau acima na idade. E de uma forma ou de outra, você conseguia separar então os animais menores dos maiores com o mesmo coxo, de uma forma que você ainda tinha uma certa interação entre eles. Então, às vezes você não precisa fazer assim um monte de piquetinho para ficar de 8 em 8. Mas uma divisão, às vezes, de 2 ou de até 3 grupos, às vezes é melhor do que ter um só. Eu achei isso muito bacana nessa propriedade e funcionava bem. Funcionava bacana mesmo. Outra coisa que eu acho legal também do bezerreiro coletivo, que eu já li bastante sobre, muito dos trabalhos da Carla Bittar, lá de São Paulo, né? Ela fala que quando você tem um bezerreiro coletivo, o bezerro desmamado ele tende a ter mais interação e saber viver mais no ambiente depois de desmamado do que o outro que é da casinha, né? Então é aquela ideia óbvia que você não tem o melhor sistema, você tem que ver aquele que você vai adotar e que você se adaptou. E nem todo sistema ele é muito complexo. Às vezes existe essa ideia de que não, esse sistema que é muito simplório, ele não tem funcionalidade para mim que já estou querendo algo avançado. Então, assim, isso não é definidor. Não é definidor. Você vai em fazendas grandes, em fazendas que têm um perfil de produção, uma estratégia de produção, um objetivo de produção muito grande, e que trabalha com bezerro, com lotes. Nova Zelândia, purinha, né? Exatamente. Eu ia citar isso, eu tive essa oportunidade. Então, trabalha com lotes. De ir numa fazenda de neozelandês no país. Não fui na Nova Zelândia. Achei que você tinha sido criado no Não estou no seu nível ainda. Não? De quê? Eu não fui lá também. De ir na Nova Zelândia. Não, eu queria ter ido. Quem me dera. Tá ótimo. Então. Foi passar por frio pouco, e calor né? ao mesmo foi tempo. Por pouco. Quase que você foi.